Olá, pessoal. Vamos novamente à nossa aula aqui. Hoje nós já vamos trabalhar um conteúdo novo. Nós vamos falar sobre os polinômios, certo? Nós vamos falar sobre operações com polinômios, como é que a gente soma polinômios, como é que a gente subtrai, como é que a gente multiplica, como é que a gente divide. E, em particular, na divisão de polinômios, nós vamos ver como é que a gente faz essa divisão de polinômios. A gente vai utilizar dois dispositivos, que seriam o método das chaves e o método conhecido como Brie-Ruffini, certo? E a gente vai aprender tudo isso. Provavelmente nós falaremos sobre o dispositivo de Brie-Ruffini na nossa próxima, certo? Mas nós vamos falar também sobre grau de polinômio, enfim. Tudo que esteja relacionado a polinômios nós vamos ver hoje, certo? Definir também o que é um polinômio, uma função polinomial e tudo mais. Fechado? Vamos lá. Quero salientar também para vocês que não sei se vocês estão percebendo que nossas aulas gravadas elas estão ficando menores do que uma gravação de uma aula ao vivo, certo? Por quê? Porque na aula online, na aula gravada, pessoal, eu retiro da aula tudo que eu não julgo necessário. Então, por exemplo, se eu vou pegar uma questão do livro e resolver lá no Python, que a gente usa como o nosso quadro, eu tenho que pegar, escolher a questão, copiar, colar. Esse processo eu não mostro no vídeo, eu já vou direto para a questão. Então, a gente vai poupando tempo, muito tempo, ok? E pelo fato de ser uma aula gravada, você pode voltar sempre que você quiser nessa aula. Então, acaba que a aula ela fica mais dinâmica, certo? Ela fica mais rápida, ok? Então, vocês vão perceber que, por exemplo, numa aula que eu demoraria 50 minutos, online ou presencial, na aula gravada eu demoro 20 minutos, 25 minutos, a metade dessa aula. Porém, o conteúdo ele está todo ali, certo? Então vocês vão perceber que em aulas nossas de 50 minutos, às vezes a gente vai ter uma aula de 20, 25 minutos. Aulas nossas de 2 horas, ou de 2 horas não, de 2 aulas de 50 minutos, a gente vai conseguir em 40 minutos, 45, 50 minutos. Vai depender também da dinâmica dos conteúdos, tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal, vamos começar com essa situação aqui, ó. Em uma fábrica de sucos, foi feita uma estimativa do número de litros produzidos durante determinado ano. Não bissexto. Gente, para quem não sabe, ano bissexto é o ano que tem 366 dias. Os normais têm 365, o bissexto tem 366. Isso acontece de 4 em 4 anos. São os anos em que o mês de fevereiro tem 29 dias. Ok? Então, chegou-se a essa função, ó. Menos 2x ao cubo, mais 33x quadrado, mais 113x, mais 20. Que fornece o volume, gente. Essa equação vai fornecer o volume, certo? Em milhares de litros, produzidos nesse 1º de janeiro até o último dia de um determinado mês. Se esse x for igual a 1, refere-se ao mês de janeiro. Se o x for igual a 2, o mês de fevereiro. X igual a 3, o mês de março, e assim por diante, até x igual a 12, que é referente ao mês de dezembro. A partir dessa função, a fábrica pode fazer diversas análises, como verificar em qual mês deste ano a produção foi máxima e qual mês a produção foi mínima, enfim. Okay? Então, a fábrica ela pode ter um controle sobre o que está acontecendo com a sua produção. E aí eu já digo para vocês, gente, existem situações como essa de uma fábrica, você quer verificar a produção da sua fábrica nos meses do ano, durante o ano inteiro, como na situação do suco. Você pode modelar essa situação através de uma função polinomial. É uma situação fácil? Eu vou dizer para vocês que não. Isso exige um certo nível de abstração, exige profissionais que vão analisar a situação e tentar padronizar o que está acontecendo a cada mês para dizer, ó, tal mês acontece isso, tal mês aquilo, através de uma equação. Ok? E esse modelo de função, gente, é denominado função polinomial, que a gente vai estudar nesse modo. Primeira coisa, gente, um polinômio na variável x, ele é expresso dessa fórmula aqui, ó. A1, a n vezes x elevado a n,
a n menos 1 vezes x elevado a n menos 1, a n menos 2 vezes x elevado a n menos 2, até a zero vezes x elevado a zero. O que isso quer dizer, gente? N é um número natural, certo? A n menos 1, a n menos 2 até a zero são os coeficientes do polinômio, ou seja, são os números que multiplicam o polinômio, sendo a zero denominado o termo independente e a n o termo dominante. O grau de um polinômio, gente, é o número natural correspondente ao maior expoente de x, com o coeficiente não nulo. Por exemplo, ó, nesse caso aqui, ó, 2x ao cubo menos 7x quadrado mais 9. Qual é o coeficiente de maior grau? O x ao cubo. Então, qual é o grau desse polinômio? 3, ou seja, um polinômio do terceiro grau. Nesse caso, 4x à quinta menos 3x à quarta mais 2x ao cubo. Qual é o coeficiente de maior grau? X à quinta, então ele é o polinômio do quinto grau. Nesse caso aqui, um polinômio do primeiro grau. Então, gente, a gente falar de função do primeiro grau, função do segundo grau, está diretamente associado ao grau do polinômio que a esse tipo de equação ou função está associado. Você vai verificar que uma função do primeiro grau ou equação, o polinômio de maior grau, o termo de maior grau é 1. Por exemplo, 6x mais 10 poderia representar uma função do primeiro grau. Por exemplo, x² mais 3x mais 2 poderia representar uma função do segundo grau, porque o maior grau do x é 2. A função polinomial, gente, é você pegar um polinômio dos complexos neles mesmos, em que cada x é complexo, associa um polinômio, certo? Em que a cada x está associado um polinômio, ok? Ou seja, da maneira geral como a gente já conhece. A função p de x é chamada de função polinomial. Por exemplo, p de x, ó, igual a 5x à quarta menos 7x ao cubo, mais, enfim, g de x, 2x ao cubo, mais 8x² mais 3x mais 8. Então, reparem ó, que 2, 8, 3 e 8 são os coeficientes. X ao cubo é o termo de maior grau. Então, essa função g de x ela é do terceiro grau. A p de x é do quarto grau. H de x também é do terceiro grau. E aí, pessoal, nós temos o valor numérico do polinômio, certo? O que seria esse valor numérico? O valor numérico, gente, representado é o valor que se obtém quando a gente substitui x por um determinado valor e efetua as operações. Por exemplo, dado o polinômio p de x igual a 2x ao cubo, menos x² menos 6x mais 3. A gente encontra o valor numérico desse polinômio quando x igual a 3. O que eu vou fazer? Vou calcular aqui, ó, p de 3. P de 3 é quando eu faço o quê? Substituo onde tiver x, certo? Por 3. Então, ó, 2x ao cubo vai ficar 2 vezes 3 ao cubo. Menos x ao quadrado, menos 3 ao quadrado. Menos 6x, menos 6 vezes 3, mais o 3. Então, quer dizer que o p de 3 é igual a 30. Logo, o valor numérico de p de x quando x é igual a 3 é 30. Outro exemplo aqui, ó. Temos esse polinômio aqui, eu quero saber qual o valor numérico dele quando x é igual a 2i. 2i, gente, é um número complexo. Então, onde tiver x, eu vou substituir por 2i. Então, o valor numérico de p de x quando x é igual a 2i é 49 menos 22. Ok? Então, o valor numérico é aquele valor que você, quando você assume um valor para x, você determina um valor para x, você acha o f de x, certo? Basicamente isso. Nós temos a raiz de um polinômio. Gente, raiz de polinômio é a mesma coisa que raiz de uma função do primeiro grau, do segundo grau, da maneira como a gente sabe, como a gente conhece. A raiz, porque uma função do primeiro grau, do segundo grau, são casos particulares de uma função polinomial geral. Então, o que seria a raiz, gente? A raiz é aquela que torna a igualdade igual a zero. Por exemplo, nesse polinômio aqui, ó, se a gente calcular o valor numérico para x igual a 2, a gente vai obter ó,
quando a gente substitui onde tiver x por 2, ó, isso aqui vai ser igual a zero. Então, é uma raiz desse polinômio, porque ela torna esse polinômio igual a zero. Outro exemplo aqui, ó, nesse polinômio, x² menos 4x mais 13. Se eu faço x igual a 2 mais 3i, isso aqui tudo vai ser igual a zero. Logo, 2 mais 3i é uma raiz. Certo? E no próximo módulo, a gente vai falar sobre a resolução das equações polinomiais. E a gente vai explorar os métodos para a gente determinar as raízes de um polinômio. Como é que a gente determina a raiz de um polinômio? Certo? Nós temos alguns tipos de polinômio, gente. Polinômio idêntico, polinômio nulo, que é aquele igual a zero, certo? Ele é chamado de polinômio nulo ou identicamente nulo, é aquele cujo valor da função para todo x complexo é igual a zero. Certo? E, para tanto, é necessário que os coeficientes do polinômio sejam iguais a zero. Então, p de x igual a zero. Ok? Os polinômios idênticos, gente, o próprio nome já diz, certo? Eles são idênticos se somente se eles têm o mesmo grau e os respectivos coeficientes dos termos de mesmo grau são iguais. Por exemplo, vamos determinar os valores de a e b para os quais os polinômios desse tipo aqui, ó, 2x ao cubo menos 4x mais 7, e o polinômio q de x, a mais b vezes x ao cubo menos 4x mais 2a menos b, sejam idênticos. Então, gente, para que eles sejam idênticos, observem, ó, 2, qual é o termo que multiplica o x ao cubo aqui, ó? 2. Então, o termo que multiplica o x ao cubo aqui tem que ser 2 também. Então, a mais b tem que ser igual a 2. Qual o termo que multiplica o x aqui, ó? Menos 4. Aqui já está menos 4, perfeito. E qual o termo independente aqui? 7. Então, 2a menos b, que é o termo independente do outro polinômio, que é de x, tem que ser igual a 7. Então, eu chego à conclusão que a mais b tem que ser 2 e 2a menos b tem que ser 7. Tem um sisteminha linear aqui, resolvo, e chego à conclusão que a tem que ser igual a 3 e b tem que ser igual a menos 1. Beleza? Para que esses dois polinômios sejam idênticos. Agora vamos falar sobre algumas operações com polinômios, tá, gente? Adição e subtração primeiro a gente vai falar separado, tá? Depois nós vamos falar sobre a multiplicação e, por último, sobre a divisão. Na divisão, eu vou deixar para um momento uma aula separada, porque a divisão é como eu falei, nós temos alguns métodos para realizar a divisão de polinômios. O método da chave e o método de Bri-Ruffini, Bri-Ruffini ou Bri-Ruffini, como quiserem chamar. Beleza? Então, como é que a gente soma ou subtrai polinômios? Gente, a adição e subtração de polinômios ela acontece da mesma forma. Perfeito? Então, o que eu falar para a soma vale para a subtração. O que acontece? Por exemplo, eu tenho os polinômios 2x² mais 3x ao cubo menos 4x mais 5 e o polinômio q de x igual a esse aqui, ó, x ao cubo mais 3x² mais x menos 4. Eu quero saber a soma deles e a subtração deles. Beleza? Então, vamos lá, vamos fazer. Vamos lá. Então, ele quer primeiro que você some os dois. Então, você vai pegar esse polinômio e somar com esse. Vale lembrar, pessoal, soma de polinômios e subtração de polinômios é algo que a gente aprende lá, deixa eu ver, no 8º ano, mais ou menos, 7º, 8º ano. Lembrar com certeza, no 8º ano. E aí, é bem simples. A gente vai somar os coeficientes dos termos de mesmo grau. Então, por exemplo, aqui, ó, 2x². Tem algum termo a quarta no polinômio q de x? Não. Então, quer dizer que o termo x² é zero. O coeficiente de x² é zero. Então, vai ficar, ó, vou colocar aqui, p de x mais q de x. Fechado? Vai ser igual, ó, 2x² mais 0x². Eu vou pegar e fazer o quê? Ó? 2 mais 0x². Ou seja,
eu vou conservar o, a incógnita e vou somar os seus coeficientes, ok? Agora, vou somar o u do próximo grau, cubo, ó, 3x ao cubo mais x ao cubo. Então, vai ficar, ó, 3 mais 1 e manter o x ao cubo, certo? O x quadrado. Aqui não tem x quadrado. Então, aqui, gente, quando não tem, ó, quer dizer que o coeficiente dele é 0. Então, vai ficar só 0 mais 3x, 0 mais 3, x quadrado. Deixa eu apagar aqui que está aparecendo uma quinta. Aqui é ao quadrado. Quadrado não, ao cubo. Para o x, aqui tem x, aqui também tem x. Então, vai ficar, ó, mais, ó, menos 4 mais 1, menos 4 mais 1, vezes x, e 4 menos 5, mais 5, desculpe, menos 4. Vamos lá? Vai dar igual, ó, 2 mais 0, 2. 2x à quarta, mais 3 mais 1, 4. 4x ao cubo, mais, ó, 0 mais 3, 3x ao quadrado. Menos 4 mais 1, gente, vai dar menos 3. Então, vai ficar menos 3x. 5 menos 4, 1. Então, mais 1. Então, o resultado da soma é 2x à quarta mais 4x quadrado mais 3x menos... mais 3x. Aqui é ao cubo, gente. Desculpa, ó. Aqui é ao cubo. Eu coloquei ao quadrado, mas é ao cubo. Então, vai ficar 2x à quarta mais 4x ao cubo mais 3x quadrado menos 3x mais 1. Já na subtração, pessoal, acontece da mesma forma, só que você só vai trocar o sinal. Ó. Vai ser igual, ó, 2, ó, 2 menos 0, x à quarta, certo? Mais 3 menos 1, 3 menos 1. Gente, eu estou colocando o menos dentro, o menos ele vai entrar nos coeficientes. Então, é um coeficiente menos o outro, tá? Então, aqui fora eu coloco mais, porque se eu colocar menos, ó, reparem, aqui vai ficar menos, 3 menos 2, menos 1, vai ficar 2. Só que com menos vai ficar menos 2. E a gente sabe que aqui, ó, 3x ao cubo menos x ao cubo vai ficar 2x ao cubo e não menos 2x ao cubo, entendeu? Então, por isso que eu só estou colocando o menos dentro do parêntese. Então, vai ficar x ao cubo aqui. X ao cubo. Eu falo ao cubo e escrevo quadrado. Depois, 0 menos 3x quadrado. Ok? Mais menos 4 menos 1x mais, deixa eu botar aqui embaixo, 5 menos 4, ok? Então, vamos lá. Vai ficar como? Vai ficar igual. 2 menos 0 não vai mudar em nada, 2x à quarta. 3 menos 1 vai ficar 2x ao cubo, mais 2x ao cubo. 0 menos 3 vai dar menos 3x ao quadrado. Menos 4 menos 1x, então vai ficar menos 4 menos 1, menos 5. Menos 5x. E aqui vai ficar, ó, 5 menos menos 4 vai dar 9. Então, mais 9. Então, olha a diferença quando você soma e quando você subtrai. Então, gente, são as operações de soma e subtração de polinômios
você faz da mesma maneira. Você só tem que ficar atento à questão do sinal. Só isso. E multiplicar polinômios, pessoal, a gente já sabe como é que faz isso, certo? A gente lembra das propriedades de potência, certo? Tem que lembrar das propriedades de potências aqui. Por exemplo, ó, vamos pegar esses dois e fazer, ó, x ao cubo mais 2x mais 1 vezes 2x quadrado menos 3. Então, tá aqui, ó. Você multiplica. Vamos fazer lá? Vamos lá. Então, vai ficar, ó, x... Você vai aplicar a distributiva, gente. Então, vai ficar, ó, x ao cubo mais 2x mais 1 vezes 2x quadrado menos 3. Aí vai dar quanto, ó, gente? Aplica a propriedade distributiva. Multiplica, ó, todos os por esse, depois todos pelo segundo. Então, vai ficar ó, x ao cubo vezes 2x quadrado, vai ficar 2x, ó. Como é multiplicação de potência de mesma base, certo? Você conserva a base e soma os expoentes. Vai ficar 2x à quinta, certo? Mais 2x vezes 2x quadrado vai ficar 2 vezes 2, 4. X vezes x ao quadrado vai ficar x ao cubo. Mais 1 vezes 2x quadrado, 2x quadrado. Agora, você multiplica todo mundo pelo menos 3. Então, vai ficar menos 3x ao cubo, menos 6x menos 3. E aí você organiza em ordem decrescente de grau. Vai ficar ó, 2x à quinta não tem ninguém, então vai ficar 2x à quinta. Mais 4x ao cubo. Ó, o x ao cubo tem, gente, então desculpa aqui. Ó. Vai ficar 4x ao cubo menos 3x ao cubo, vai ficar x ao cubo. 2x quadrado não tem ninguém para operar com ele, então vai ficar 2x quadrado menos 6x menos 3. Pronto. Esse aqui é o nosso polinômio resultante da multiplicação entre o p de x vezes o q de x. Então, está aqui ó, o resultado do p de x pelo q de x. Tá certo? E aí, pessoal, na próxima aula, nós vamos falar sobre divisão de polinômios. Tá certo? Na quarta-feira, na aula de amanhã, no caso, hoje é terça, nós vamos falar sobre a divisão de polinômios, que aí nós vamos focar no como é que a gente faz esse tipo de divisão. E aí eu vou fazer o quê? Vou enviar algumas questões para vocês fazerem. Aliás, vou deixar para resolver, para mandar essa lista depois que a gente falar sobre divisão, que aí já engloba todo o capítulo, né? Então, a possibilidade de exercício ficar maior. Então, vou passar os exercícios para vocês e aí depois a gente corrige, tá bom? Então, na aula de quinta, na aula de amanhã, na aula de quarta-feira, eu mando para vocês a lista de exercícios e na outra quinta eu dou o visto, tá certo? Então, até a próxima. Estude direitinho e se cuide, beleza? Tchau, tchau.